Estamos tratando ainda da matéria de introdução ao Novo Testamento. Para quem tem a matéria em mãos, o livro Edições Ibade, página de número 87, capítulo de número 2, o Evangelho segundo Marcos. Lembrando, como já frisamos, o Evangelho é um só, mas ele foi escrito por 4 pessoas. Aquela analogia que nós usamos é uma única montanha que temos 4 alpinistas subindo nela. A montanha é única, mas são 4 pessoas que vão ter visões diferentes. Bom, considerado pelos estudiosos como o primeiro evangelho a ser escrito, não obstante tenha sido colocado após Mateus, na cronologia do livro Bíblia que nós temos, o Evangelho segundo Marcos é o mais curto de todos os evangelhos, sendo que 25% de sua narrativa é dedicada a registrar os últimos acontecimentos da vida de Jesus, a comumente chamada Semana da Paixão, e o restante, de forma diferenciada, dedicados aos feitos miraculosos por aquele que tudo tem feito esplendidamente bem, conforme está em Marcos, capítulo 7, verso 37. A autoria desse evangelho. Bom, determinar de forma precisa a autoria desse evangelho é uma tarefa difícil, uma vez que não há em nenhuma parte dessa obra, veja bem, uma única afirmação direta acerca da sua autoria. Não tem nenhum versículo, nenhuma expressão que nós chamamos em teologia de expressão versicular, que ateste a autoria do Evangelho de Marcos a Marcos. Bom, entretanto, com base na afirmação de líderes eclesiásticos que viveram no período pós-apostólico, como Pápias de Hierápolis e Eusébio de Cesareia, este Evangelho é produto das mãos de João Marcos. Esse João Marcos é o mesmo que foi mencionado em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 25, capítulo 15, verso 37 até o 39. Ele também é citado, esse João Marcos, nas epístolas, Colossenses capítulo 4, versículo 10 e 11, na segunda de Timóteo 4 e 11, Filemão, verso 24, 1 Pedro, capítulo 5, verso 12 até o 13. E o Pápias, ele escreveu o seguinte, essa citação que está aqui, ela foi preservada por Eusébio de Cesareia em sua obra História Eclesiástica. O Eusébio registra essa fala do Pápias que eu vou citar aqui para vocês. Marcos, que realmente se tornou o primeiro intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, tanto quanto podia lembrar, sobre coisas feitas ou ditas pelo Senhor, embora não em ordem, pois ele nem ouvira ao Senhor, nem fora seu seguidor pessoal, mas em período posterior, conforme eu disse, passara a seguir a Pedro, que costumava adaptar os ensinamentos às necessidades do momento, mas não como se estivesse traçando uma narrativa corrente dos oráculos do Senhor, de tal forma que Marcos não incorreu em equívoco ao escrever certas questões, conforme podia lembrar-se delas, pois tinha apenas um objetivo em mira, a saber, não deixar de fora coisa alguma das coisas que ouvira e não podia incluir, entre elas, qualquer declaração falsa. Fecha aqui aspas para o registro de Eusébio, acerca das palavras de Pápias. Então, o Marcos, a qual o discípulo de Policarpo, Pápias, se refere na citação, essa que citamos, é o filho de uma piedosa mulher de Jerusalém chamada Maria, cuja casa era utilizada para cultos de oração e estudos das Sagradas Escrituras, Atos 12, 12. Ele, tanto quanto Lucas, não foi testemunha ocular dos feitos de Jesus, não aparecendo, portanto, em nenhum lugar
das listas apostólicas, Mateus 10, Marcos 3 e Lucas capítulo 6, nessas listas apostólicas, digamos, de discípulos originais que andaram com Jesus. O João Marcos, o autor desse evangelho, ele evidentemente não aparece. Logo, as informações que coletou para a composição desse evangelho foram provenientes de pregações, provavelmente, do apóstolo Pedro, durante algumas de suas viagens. Então, por assim dizer, indiretamente, o evangelho de Marcos, ele não deixa de ter, indiretamente, vou frisar, a autoria do apóstolo Pedro. Mas Marcos é que escreveu, sendo este, como já citamos e frisamos, o evangelho mais antigo que tem nas Escrituras. Marcos, o companheiro de viagem, página 88. Bom, a primeira vez que Marcos é citado em companhia de Barnabé e Saulo, que é Paulo no caso, em Atos 12, 25, que diz o seguinte: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, apelidado Marcos. A missão citada nessa passagem refere-se à coleta que a igreja de Jerusalém havia feito para socorrer os irmãos da Judéia, que, segundo profetizou Ágabo, enfrentavam um terrível período de escassez de alimentos. Atos 11. Marcos, em virtude de seu parentesco com Barnabé, Colossenses 4 e 10, tornou-se companheiro dos dois, Barnabé e Paulo, na obra missionária. A obra missionária que com esses dois começa em Atos capítulo 13. E retornando com eles para a cidade de Antioquia da Síria, a base missionária da igreja primitiva. Página 89, Marcos, o intérprete de Pedro. Bom, o texto 1 Pedro 5 e 13 diz assim: Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Até, olha que interessante, que privilégio teve o João Marcos, no caso Marcos. Fez viagem missionária com Paulo, não vou entrar no mérito se ele foi bem ou foi mal na viagem. Andou com o apóstolo Pedro, olha que privilégio extraordinário desse homem. Bom, indica, entre outras coisas, que João Marcos era um filho espiritual de Pedro, isto é, era um discípulo dele, tá? Então se tornando, por assim dizer, o seu intérprete. É bem provável, e vamos deixar nossa mente imaginar um pouquinho aqui, o quanto Pedro e Marcos não conversaram acerca de Jesus. Tantas coisas que Marcos colocou no seu curto evangelho, evidentemente fica provado por A mais B que muita coisa de que o apóstolo Pedro passou para ele como informação. Data da redação. Bom, estabelecer uma data específica para a produção do evangelho que leva o nome de Marcos não é tão simples assim. Haja visto as inúmeras controvérsias em torno do tema. E é bem provável que os estudiosos, conforme está citado até em nossa lição, eles colocam entre o ano 45 a 70 depois de Cristo, a data do evangelho escrito por Marcos. Qual foi o local da redação onde Marcos escreve seu evangelho? O evangelho escrito por Marcos, conforme temos visto, até o presente momento, foi redigido na cidade de Roma, localizadas às margens do rio Tibre, a cerca de 24 quilômetros da costa ocidental mediterrânea da Península Itálica. Então, estando em Roma, o Marcos escreve o seu evangelho. Quem eram os destinatários do evangelho de Marcos? Tendo sido escrito em Roma, fato que agilizou sua aceitação entre as comunidades cristãs no Ocidente, o evangelho segundo Marcos visava alcançar quem? Os gentios, isto é, os romanos que residiam na capital do império. E aqui é uma citação do Mill Pillman, um grande teólogo judeu-americano, na obra dele, através da Bíblia, livro por livro, relaciona 5 fatos que indicam ser estes os destinatários e a principal razão para a adaptação desse evangelho aos romanos. E tem essas citações do Pillman, a primeira delas é o seguinte:
O estilo resumido do Evangelho e a utilização constante de termos como logo, imediatamente, em seguida, são peculiaridades da atividade e prontidão militar. Olha que interessante. Elementos vívidos na vida de um povo ativo e enérgico como eram os romanos. Segundo a citação do Pirma, o dinheiro mencionado por Marcos é o dinheiro romano. Terceira, a divisão do tempo empregada pelo autor é a mesma utilizada pelos romanos. Quarto, os costumes hebraicos são explicados. Marcos 7, 2 ao 23. Fato que seria desnecessário se fossem judeus os seus destinatários. Quinto, após o primeiro capítulo, ainda citando o Pirma, Marcos não menciona nenhuma profecia do Antigo Testamento, uma vez que se o fizesse, com certeza, os romanos não entenderiam, uma vez que não estavam familiarizados com as escrituras hebraicas. Então aqui estão, provado por A mais B, que Marcos escreve seu evangelho, que é o evangelho do servo, escreve aos romanos. Qual é o tema do Evangelho de Marcos? Bom, o tema central do segundo Evangelho é Cristo, o poderoso Messias de Deus. Enquanto Mateus preocupava-se em demonstrar que Jesus é o Messias, o Marcos ele escreve para provar que Jesus é o Messias de Deus, ou seja, o seu servo. Isso aqui é o Evangelho do servo, por assim dizer. E qual é o propósito? Bom, Marcos, quando redige seu livro, não teve como preocupação primordial expor de início o propósito da sua obra, assim como Lucas no seu início de seu evangelho. Tá? Entretanto, não é difícil, mesmo a partir de uma leitura superficial, abstrairmos o propósito norteador do seu trabalho. Seja como for, Marcos não tinha como objetivo apresentar um relato biográfico acerca de Jesus. Entende-se pelas seguintes razões. Observe. Não há nenhuma informação acerca do nascimento de Jesus. Não há nenhuma informação acerca da infância e educação de Jesus. Não há nenhuma informação acerca de seu aspecto físico. Não há nenhuma informação acerca de seus ascendentes paternos e as referências que existiam acerca de sua família. Elas são muito escassas acerca disso. Então, além do propósito central, que é apresentar Jesus como servo, apresentar Jesus como o Messias de Deus, além desse propósito, existem outros que perfeitamente se encaixam no objetivo proposto pelo evangelista, como, por exemplo, o fato de Jesus ser apresentado como o poderoso Messias de Deus, aquele que opera grandes milagres e maravilhas. Percebe-se, segundo a observação de Champlin, que a cristologia que Marcos utiliza na exposição do seu evangelho é dupla, ou seja, Jesus é apresentado como Filho de Deus, tá? Marcos 1, verso 1, 3 e 11, 14 e 61, 15 e 39, e como o Filho do Homem, capítulo 2, verso 10, capítulo 8, verso 31, tem várias citações. O termo Filho do Homem é utilizado por Marcos já no início do seu livro, que começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, o termo Filho de Deus, melhor dizendo, tá? Então Marcos, ele apresenta, o propósito dele é apresentar Jesus como Messias, na centralidade de ser esse Messias como servo de Deus. Isso aqui é o Evangelho do servo. Na página 97, nós temos um esboço do livro, um esboço completo, tá? E uma questão para reflexão. O Evangelho segundo Marcos foi redigido com o objetivo de alcançar os romanos. Isso é verdade? Seja qual for a resposta, como isso afeta o entendimento específico do texto? Vamos colocar da seguinte maneira: é um evangelho para os gentios, por assim dizer, visto que se escreve para os romanos eram gentios. Capítulo 3, Evangelho segundo Lucas. Bom, o terceiro evangelho, Lucas, é considerado por alguns estudiosos como uma obra-prima entre os livros do Novo Testamento. Um dos mais belos livros já escritos e o mais amado dos livros, citação de Champlin.
A autoria dele? Bom, a definição acerca da autoria desse evangelho é obtida através de sua relação com o livro de Atos, uma vez que ambos foram escritos pela mesma pessoa. Então, portanto, com relação à autoria do evangelho de Lucas, não existe nenhuma dúvida. Está na mesma linha do livro de Atos, sendo o evangelho o primeiro tratado e o livro de Atos o segundo tratado, escrito por Lucas, e interessante, para a mesma pessoa que foi o Teófilo.